Então, boa tarde, pessoal. Estou gravando a aula de linfóides, então vou gravar vários vídeos pequenos. Falar mais perto, talvez fale mais alto para gravar melhor, né? Então, nós vamos entrar num tecido ou sistema já é o combinado de vários tecidos, né? Assim como era o tecido do sistema cardiovascular, do sistema nervoso, né? O tecido ou órgãos linfóides é a combinação de vários tecidos, mas principalmente, ó, vocês estão vendo aí, tecido linfóide. Então, ele tem muito linfócito e células relacionadas aos linfócitos de defesa. Então, é um sistema imune. Então, vocês vão ser complementados com esse conteúdo na aula na disciplina, né, de imunologia. Mas é importante que vocês conheçam esses órgãos, as células que estão lá, como eles se organizam, as funções, que hormônios eles produzem, de onde vêm esses órgãos, como eles se atraem, como eles se organizam. Então, nós vamos dividir essa aula em pelo menos umas 4 partes, tá bom? Vou fazer 4 partes. Então, nós temos o tecido linfóide ou órgãos linfóides. Tem locais que só tem o tecido, não chega a formar um órgão, tá? E tem locais que nós temos órgãos mesmos encapsulados, né, isolados, tá? Como o baço, linfonodo, né? Então, o que são esses órgãos e tecidos? São estruturas relacionadas ao sistema imune, com muito linfócito. Aí vocês têm que lembrar que linfócito é uma célula que tem pouco citoplasma, um núcleo esférico, né? Lembra da aula de sangue? Então, muito pouco citoplasma. Então, uma célula muito basófila, basicamente núcleo. Então, um local que tem muito linfócito, ele vai ser uma estrutura basófila. Então, num corte em HE, onde tem tecido linfóide, geralmente tem muito basofilia, né? Uma coloração pela hematoxilina. Então, são áreas roxas dos tecidos. E vocês vão ver isso com facilidade, um agregado de linfócitos. Não tem só linfócito, tem macrófagos, células dendríticas, né? Alguns fibroblastos modificados em células reticulares, tá? Vaso sanguíneo vai ter ali perto, dentro também. Mas o que predomina são linfócitos. Que linfócitos? T, B, helper, natural killer, né? Isso vocês vão aprender bem na imunologia. Quem são essas células, né? Todos os diferentes tipos de linfócitos, né? Para nós aqui, interessa bastante falar do T e B. Vamos falar em geral do T e B, né? Linfócito T e B. Vocês vão saber por que é T e por que é B, tá? Então, é um órgão cheio de linfócitos, tecidos cheios de linfócitos, tá? Então, para a gente facilitar, a gente separa os tecidos ou órgãos linfóides em dois tipos, os primários e os secundários, tá? O que é um tecido linfóide ou órgão linfóide primário? O linfóide primário é o que prepara os linfócitos para a imunocompetência. Então, os linfócitos, quando são produzidos pelas células-tronco, eles são incompetentes. Eles não sabem diferenciar o que é próprio do não próprio do corpo, né? Isso vocês vão aprender em imunologia melhor. Mas, assim, os linfócitos, eles precisam ser treinados para saber fazer a resposta imune específica, tá? Seletiva, tá? E quem treina? Quem treina são os órgãos primários, tá? É dos órgãos primários que saem linfócitos prontos para defesa, tá? Com exceção dos natural killers, que já nascem encontrando aí estruturas estranhas e saem defendendo o corpo, né? Que é aquela resposta imune inata. Vocês também vão aprender em imunologia as diferenças, os diferentes tipos de resposta imune. É bem complexo, né? Precisa de mais do que uma disciplina para aprender, tá? Então, assim, os órgãos primários, né, linfóides primários, é a medula óssea e o timo. E nas aves, medula óssea, timo e bursa, tá? Porque nas aves, a bursa treina os linfócitos, adivinha? B, tá? E aí, nos mamíferos, ficou sendo o linfócito B também sendo treinado na medula. E adivinha onde vão ser treinados os linfócitos T? Timo, por isso que é linfócito T, tá? T de timo. E B de bursa de Fabry, quando descobriram na bursa, tá? Nos mamíferos, ela é treinada na medula óssea. Então, os linfócitos B são treinados na medula óssea. Então, a célula-tronco primária lá, que dá origem aos B e T, os precursores, né? Elas estão na medula óssea. E os linfócitos, os precursores dos linfócitos T têm que migrar pelo sangue até chegar no timo,
que é um órgão que nós vamos estudar hoje também. Então, os órgãos primários são os fornecedores de progenitoras, células, né, linfoblastos, né, e os pré-linfócitos aí, as células precursoras de linfócitos maduros. Então, nos órgãos primários nós temos linfócitos imaturos, nós não temos resposta imune dentro da medula. Não adianta infectar lá na medula porque os linfócitos não estão prontos para atuar, tá? No timo também não tem resposta imune, tá? Não tem infecção e inflamação dentro do timo, tá? É um órgão imunossuprimido. Quando esses linfócitos são treinados, eles vão para os órgãos secundários, é lá que tem a defesa. Quem são esses órgãos secundários? Tonsilas, né, nódulos linfáticos, placa de Peyer, apêndice. Apendicite, se tiver apendicite, talvez alguns de vocês tiveram apendicite, é um órgão linfóide secundário. E os principais são o baço e o linfonodo. Linfonodos espalhados, né, pelo corpo todo. E o baço é um grande órgão linfóide, é o maior, é onde tem mais linfócito, tá? E as tonsilas, né? Quem não conhece a amígdala? Quem não conhece a adenoide, né? Que inflama na garganta, nas fossas nasais, né? Então, esses são órgãos linfóides secundários, é ali que incha. Onde incha é porque tem resposta imune, tem é, defesa, está tendo defesa, produção de linfócitos. Incha porque está tendo produção de linfócitos. Vocês vão ver isso, tá? Então, vamos lá, slide. Passa para frente. Então, para saber de sistema linfóide, você tem que lembrar da medula óssea, né, que é o principal órgão primário, né, que vai fornecer as células progenitoras, tá? Se a gente olhar aqui, ó, essa célula progenitora aqui, ó, linfóide, está lá na medula óssea, tudo, e essa célula progenitora, ela vai migrar para o timo e vai dar o linfócito T, ela vai na medula óssea dar o NK, ela vai na medula óssea dar o linfócito B, ela vai dar origem à célula dendrítica, que é uma célula que apresenta antígeno, tá? Então, essa célula progenitora linfóide aqui, ó, ela é diferente da mieloide, vocês aprenderam na aula passada, tá? Então, por isso que existe leucemia linfóide aguda e leucemia mieloide. Essa não é tão grave como essa aqui é mais agressiva, tá? Então, tem que lembrar dessas precursores aí. Então, linfócito, ó, se vocês olharem, é uma célula que tem pouco citoplasma, tá? Então, o que acontece na hematopoese? Da célula tronco vai gerar as células linfóides, né? O precursor do linfócito T, ele vai para o timo, lá no timo, essa célula precursora, né, uma célula estimicel, multiplica muito, né, com a ação de hormônios que produzidos no timo e vai dar origem, ó, aos linfócitos T maduros, tá? Vai fazer muito linfócito T. E esse linfócito T vai para a corrente sanguínea e vai para os tecidos periféricos. Ela vai ajudar na resposta imune, ó, mediada por célula, tá? Então, quando é célula a célula atacando, célula estimulando outra célula, a gente chama de célula resposta imune mediada por células. Lá na medula óssea, ó, tá? Nos mamíferos, nas aves, isso daqui acontece na bursa, o célula linfóide precursora vai dar origem ao linfócito B, tá? Também dá origem aos natural killers lá na medula óssea, né? E esse daqui, ó, os natural killers, esse faz a resposta imune inata aqui, ó. Tá? E o linfócito B produz os anticorpos. Lembra do o linfócito B vira plasmócito, produz anticorpos? Que é a resposta imune mediada por anticorpos. Isso daqui vai para o tecido conjuntivo, para os órgãos secundários. Então, a medula óssea é um órgão primário, o timo é um órgão primário e a bursa de Fabry é um órgão primário. Isso vocês vão aprender na imunologia, mas aqui, ó, tem um adiantado, tá? Então, assim, a resposta celular, o linfócito T, ele tem mecanismos de reconhecer uma célula infectada por vírus e atacar essa célula, tá? Com proteínas aqui que fazem poros nessa célula e ela se destrói, ó. Que ele lança, ó, enzimas e perforinas, que a gente fala, perforinas. Perfura a membrana plasmática e ruptura da célula, a célula morre, tá? Para fazer isso, ele precisa de células auxiliares, né? O vírus do HIV, por exemplo, infecta o próprio linfócito e aí ele fica escondido, o linfócito T-helper. E aí as células não conseguem reconhecer ele lá dentro, porque elas acham que
bem mascarado lá dentro. Então, o linfócito B ativo, ó, ele produz anticorpos e os anticorpos reconhecem a bactéria. Ó. Mas o linfócito T precisa estimulá-los também. Tá? O linfócito T ativado estimula o linfócito B a trabalhar. E o linfócito B vai gerar plasmócitos e vai gerar células de memória. O linfócito T também forma células de memória, que é a nossa vacina, né? Essas células de memória aqui são o resultado da vacina, gerar essa memória imunitária aí, tá? E o natural killer é uma célula que já reconhece alguns antígenos estranhos e infecta uma célula infectada, sem ter essa mediação aqui por receptores mais complexos, como o MHC1, que vocês vão aprender lá na imunologia. Então, os anticorpos, eles decoram as bactérias, e aí o macrófago pode fagocitar essas bactérias aqui. Tá? Precisa das 3 células. Então, quando eu falo para vocês que o tecido linfóide é bem basófilo, olha aqui, ó, essa célula com pouco citoplasma. Aqui é um tecido linfóide, ó, tá? Aqui tem uma cápsula e aqui tem linfócitos. Esses linfócitos aqui, ó, deixam a área bem basófila. Olha como é acidófilo aqui, olha como é basófilo. O que eu quero que vocês percebam aqui? Nossa, tem um grupinho de linfócitos mais agrupado do que esse grupinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um grupo aqui, um grupo aqui. Aqui tem um grupo mais denso. Aqui também parece ter um grupo. Então, vocês vão ver isso, que o órgão linfóide, ele tem subdivisões de tipos de tecido. Os linfócitos agrupados, eles podem formar nódulos, cordões, difuso, né? E frouxo também. Pode ter pouco linfócito, como essa área aqui, ó, pode ter pouco. Tá? Olha o linfócito aqui. Ó. Tem mitocôndria, tem Golgi, né? E lembra da aula passada? As microvilosidades, a pessoa que decorou com bichinhos, tá vendo? Ó? Girafa, elefante, tá vendo? Decoraram esse linfócito com bichinhos, em homenagem aos veterinários, ó. Deve ter cachorro aqui, tartaruga, tá? Bem veterinária essa aula, galo, vaca, leão, tá? Então, aqui os animais estão decorando a superfície desse linfócito. Tá? Pode ter microvírus. Então, olhem só. Os linfócitos, onde eles se espalham pelo corpo, né, eles podem se organizar de várias formas. Ou ele tem pouco linfócito, que é frouxo. Geralmente, abaixo dos tecidos epiteliais, tem um pouco de linfócito. Né? Epitélio simples, né? O epitélio é simples cilíndrico, simples pavimentoso, simples cúbico, revestindo áreas externas, né, voltada para o meio externo, como intestino, traqueia, tubo uterina, vias urinárias, vai ter um pouco de linfócito embaixo do epitélio para proteger. Então, ali geralmente é um tecido contínuo frouxo e um tecido linfóide frouxo. Mas quando tem uma condensação de linfócitos, você tem aí que a gente chama de tecido linfóide denso. Tá? Olha esses exemplos aqui. Ó. Aqui é uma área de frouxo. Poucos linfócitos. Essas bolinhas aqui são linfócitos. Tá? Tem outras células aqui no meio que são células reticulares. Tem macrófagos aqui? Tem. Tá? Células dendríticas? Tem. Mas o que mais tem é linfócitos. Essas bolinhas aqui, ó, tudo é núcleo. Isso é linfócito. Isso daqui, ó, já é uma agregação maior de linfócitos. Vocês conseguem ver que tem um cordão aqui, ó, de células mais agrupadas? Isso é o que a gente chama de tecido linfóide denso cordonal, cordões. E aqui é tecido linfóide frouxo, ó. Olha essa condensação e olha essa condensação. Olha essa condensação e olha essa. Tá? Aqui é frouxo e aqui é denso cordonal. Agora, olha aqui nessa foto. Nessa daqui. Vocês estão vendo os nódulos? Bolinhas, esferas, ovoides? Esses é uma agregação de linfócito em forma de nódulo. Tá? Tudo isso agrega por citocinas. A concentração de citocinas faz eles se aproximarem. Então, isso daqui é o denso nodular. Tá? E esse denso em volta, que não tem um formato definido, está só em volta, difusamente denso. Então é o denso difuso. Tá? Tem vários órgãos que tem um monte de linfócito espalhado, densamente espalhado, mas não forma uma estrutura reconhecível, tem uma forma definida. Então é o denso difuso. Bom, isso nós vamos encontrar no timo, no linfonodo, no baço, tá? Nas tonsilas, esses 4 tipos de tecidos, não todos eles em todos os órgãos. Mas os linfócitos vão estar lá de algum jeito, ele vai estar. Ou ele vai estar frouxo, ou ele vai estar denso, ou cordonal,
ele vai estar dentro do nodular. Você vai olhar a tonsila, você vai ver lá, os linfócitos estão organizados como lá? Nesses 3, 4 tipos aí. Você vai ver uma placa de Peyer, que está no ilho, né, que é a tonsila intestinal, os linfócitos vão estar lá de alguma forma, eles vão estar organizados. Dentro dos linfonodos, eles estão nessas 4 formas. Isso aí é de linfonodo. Ó. No linfonodo, nós temos essas 4 formas de tecido. No baço, nós temos 2, 3 no máximo. Tá? Tudo bem? Não desespere. Então, qual que é o sistema linfóide? Hoje vocês vão aprender bastante lá na imunologia, né? O que é o sistema? É os vasos linfáticos, os tecidos e órgãos e as células imunocompetentes. Que células? Linfócitos T e B. É claro que vocês vão saber lá na imunologia que tem vários tipos de B. Tem vários tipos de T, tá? Aqui eu estou simplificando, tá? Tem plasmócito, que é o que produz anticorpos. Tem macrófago, células dendríticas, tá? Foliculares, terciais, Langer. Tem vários nomes essas células dendríticas, tá? Então, às vezes elas ficam no meio do epitélio lá, esperando passar um antígeno, elas capturam e levam para os linfócitos ver se alguém reconhece. Células reticulares, auxiliares de segurar os linfócitos. Então, os linfócitos, eles aderem pouco à matriz, eles precisam de células segurando eles, tá? Então, sempre tem célula reticular perto deles. E aí você tem os órgãos linfóides primários, timo, que faz linfócito T, medula óssea, que é o equivalente à bucha de Fabrício das aves, que é o linfócito B. Tá? Então, nas aves, além de ter medula óssea, tem uma bucha de Fabrício, que é uma bolsa cloacal, a cloaca, tá? A gente chama de tonsila cloacal, que ela faz a maturação do linfócito B. Tá? Então, nas aves. E nos órgãos linfóides secundários, ó, nódulos, agregados, linfócitos, linfonodos e baços. Então, nódulo linfático, né? Nódulo é uma unidade menor do que um nodo, que é uma unidade maior. Linfonodo é uma coisa grande, que está cheia de nódulos linfáticos. É que nem lobo e lóbulo. Tá? Lobo é uma coisa maior, que está cheia de lóbulos dentro. E nodo é uma coisa maior, que está cheia de nódulos dentro. Tá? O linfonodo é uma coisa maior, que está cheia de nódulos linfáticos dentro. Vocês vão ver isso. Tá? Então, o que é uma resposta imune, que vocês vão aprender mais lá na imunologia? 4 propriedades, ó. Especificidade, diversidade, memória e reconhecimento de moléculas estranhas ao organismo. Olha que coisa interessante. É um dos sistemas mais evoluídos, entendeu? Ele tem que saber que aquele colágeno é dele, que aquela proteína que caminha no tecido conjuntivo, aquele hormônio, aquele fator de crescimento, não é uma substância estranha, que aquele metabólito de aminoácido, que aquele citocina não é uma coisa estranha, não pode reagir a qualquer remédio que você ingere, qualquer bebida, partícula, substância corante, entendeu? Ele reage principalmente com corpos estranhos. E nem todo corpo estranho ele reage. Tem muita bactéria que vive dentro do corpo do organismo que é imune, que está em equilíbrio com o sistema imune, ele não destrói tudo. Tá? E aí você tem 2 tipos. Humoral, depende de anticorpo, depende de plasmócito, linfócito B, e celular, citotóxico, que a gente fala, mediado por célula, que é o linfócito T e natural killer, macrófago. Vocês vão aprender isso melhor. Tá? Então, ó, um anticorpo ele pode neutralizar moléculas. Ó. Aqui é a molécula estranha. Eles grudam, ó, GA e GG grudam nas moléculas e aí o macrófago fagocita. Ele pode, a gente fala de opsonizar, ele recobre a bactéria. Tá? E aí o macrófago fagocita. Tá? E ele pode ativar moléculas de defesa que estão no sangue. Por exemplo, o complemento são proteínas fragmentadas que estão no sangue. Quando ela encontra anticorpo, elas fazem uma polimerização. Tá? Quando elas estão em solução, sem anticorpo, elas não se agregam. Quando tem anticorpo, elas se agregam e formam uma estrutura terciária, quaternária, que tem a capacidade de fazer um túnel na proteína, na bactéria, no verme. Tá? Então, o complemento é uma defesa contra estruturas maiores, que não dá para fagocitar, por exemplo, protozoários, né? Outros parasitas. Então, o complemento ele ativa e faz poros, e aí estoura, né, o citoplasma do protozoário, por exemplo, e aí, né, acaba destruindo o invasor. E vocês vão aprender bastante na imunologia.
Então, a natural killer, ó, ela reconhece uma célula-alvo infectada por vírus e ela solta enzimas lisossomais, ó, grânulos orientados para o alvo. E aí destrói a célula por contato. Ó. Então, a, a defesa é célula a célula. Tá? Já quando é anticorpo, é defesa humoral, ó, macrófago aqui, ó. Fagocita e digere a bactéria, tá? Olha aqui, ó, na medula óssea, ó, você tem capilares sinusoides, ó. Capilares porosos que os linfócitos B saem, né, para a corrente sanguínea. Olha aqui, ó, o que acontece com o complemento. Eles estão no sangue, o fígado produz essa proteína, tá? Quando tem uma bactéria recoberta por anticorpos, eles agregam no anticorpo e vai fazer um poro. E aí o poro extravasa a proteína, né? Os sais, os fluidos entram e aí destrói, ó, tá? Fazem poros. Tá? Então, vamos falar do timo, tá? E aí eu encerro essa primeira parte falando do órgão timo. Vamos imaginar que a medula óssea produziu os precursores, tá? Os linfócitos T e B. Os precursores, né, uma célula linfoblasto, né, do linfócito T, já comprometido em ser T, ele vai andar pela corrente sanguínea e vai chegar no timo. Os precursores linfócito T, B, B de bola, vai ficar lá na medula óssea. Se for ave, o linfócito B de bola precursor vai para a bursa de Fabry. Eu vou mostrar a bursa. Tá? Então, como é o timo? O timo é um órgão linfóide primário, tá? Ele vai treinar, tá? Os linfócitos T. A gente brinca na aula, né? Se eu estivesse na aula, eu falaria que os linfócitos T vão para o timo como vocês, bichos, né? Alunos iniciantes, vão para a faculdade ser treinados pelos veteranos. Eles vão para a república. O timo é como se fosse uma república que vai treinar vocês para a vida, tá? Na faculdade. Então, os linfócitos T chegam lá no timo, os precursores, naive, na palavra de inglês é naive, né? Naive, que é simplório, que é caipira, né? Se a gente fosse falar no interior. Chega caipira lá no time e vai sair uma pessoa, né, mais madura e mais preparada para a vida. Então, os linfócitos precursores vão para o timo para ser treinados e adquirir imunocompetência. Então, no timo, gravem isso, essa é a palavra para o timo. A função do timo é a maturação dos linfócitos T. Produção e maturação. Porque lá no timo tem multiplicação. A célula precursora vai multiplicar muito para gerar muitos linfócitos T, tá? E eles vão ser maturados, vão ser treinados e você vai ter uma seleção. Você vai ter que eliminar os linfócitos T danosos que vão gerar doenças autoimunes e você tem que deixar seguir em frente os linfócitos T bons que vão defender o corpo. Nesse treinamento pode escapar células T que vão gerar linfócitos que vão produzir resposta autoimune. Tá? Muito da doença autoimune é o escape do treinamento lá na medula óssea, linfócito B, e do linfócito T no timo. Porque às vezes os antígenos que eles reconhecem são muito parecidos com alguma proteína que o corpo tem. E aí acaba dando uma certa autoimunidade, né? Então tem muitas doenças autoimunes aí para ser estudadas, como exemplo. Então, no timo, gravem isso, maturação e produção de linfócitos T. Mas também produz timosina, timopoetina, fator timoral, que são estimulantes para produzir mais precursor de linfócitos T e também multiplicação dos próprios linfócitos T ali dentro do timo. Então, estimula a medula óssea a produzir mais precursor e estimula o próprio precursor lá no timo a produzir mais células. Então, o timo recebe precursor e esse precursor chega no timo e tem um ambiente ideal para ele se multiplicar. Se multiplicar sem entrar em contato com antígenos ainda, antes do treinamento. É como assim, o linfócito T ele não pode ir para a guerra sem antes receber treinamento. Porque se ele for para a guerra, ele morre. Ou ele destrói o próprio organismo. Tá? Então, o timo é um ambiente fechado de moléculas estranhas ao corpo para ele ser treinado. A gente fala que, gravem isso, no timo existe uma barreira hematotímica. Tá?
os linfócitos precursores, né, os timócitos que a gente fala, eles não podem entrar em contato com o sangue, tá? Antes de serem treinados. Tá? Então, o timo, ele tem uma parte derivada do endoderma, que é as células reticulares epiteliais, que eu coloquei lá no roteiro para vocês saberem o que é, e a parte do mesoderma, que é o linfócito T, que vem da medula. Então, células mesodérmicas, né, o mesênquima, é o linfócito T. O linfócito T é uma célula que veio do mesênquima, assim como veio a cartilagem, né? Mas olha como ela abriu o livro em outro lugar, né? Existe o capítulo mesoderma, mas o capítulo mesoderma deve ter umas 10, 15 subdivisões. Então, dentro do capítulo mesoderma existe a subdivisão linfócitos T, existe a parte de osteoblasto, existe a parte de condroblasto, existe a parte de fibroblasto, tá? Então, mesoderma é um capítulo. E dentro do capítulo tem várias páginas. Esse daí abriu na página do linfócito T. Vou ser linfócito T, tem a receita lá. Os genes para ser linfócito T, no capítulo mesoderma. Então, lá no timo, você tem dois conjuntos de tecidos. Um que veio do endoderma, que vai formar as células que vão dar suporte para esses linfócitos, as células reticulares. Por que reticular? É como se fosse uma célula estrelada. Ela tem que ter muitos braços para segurar muitas células. Vai ter muito bebês. Os linfócitos T lá, precursores, vão ser os bebês dessas células enfermeiras. Nós vamos cuidar deles. Tá? E o mesoderma é o linfócito T que veio lá da medula para ser treinado. Conforme vai treinando, vai diminuindo a demanda, vai formando células de memória, né? O animal vai envelhecendo, você não precisa produzir mais tanto linfócito T, você já produziu muito linfócito T, tá? De memória, tá? E aí o que acontece? Vai tendo menos linfócitos T vindo da medula para ser treinados e para ser produzidos. Então o timo vai encolhendo. Então é um órgão que vai sofrendo uma involução. Então o timo jovem é enorme, o timo velho é pequeno e cheio de tecido adiposo, tá? Então o timo ele tem uma cápsula de tecido conjuntivo, tá? Que emite septos. O que é septos? Traves. Tá? Imagina uma cápsula esférica lá, um órgão mais ou menos esférico, oval, e da cápsula emite traves de colágeno para dentro, por isso conjuntivo, para dar um reforço. Porque é como se fosse um saquinho, né? Uma bolsa de células soltas, tá? Em líquidos, em células reticulares, e uma cápsula isolando esse órgão. Tá? E por ele ter bastante linfócitos distribuídos, os linfócitos imaturos ficam na periferia, formando um córtex, um cortical, região cortical. E os linfócitos já treinados, que são menos, ficam na região medular. Então, o córtex é cheio, é denso de linfócitos imaturos. E a região medular é mais frouxa, cheia de linfócitos já treinados, já imunocompetentes. Então, a periferia desse órgão é cheio de linfócito imunoincompetente. E o centro está cheio de linfócitos bem competentes, bem treinados. Tá? Então, olha só, o timo, por ser um órgão cheio de linfócitos, né? Aqui eu vou falar da bursa antes de falar do timo, né? Só para dar um paralelo. A bursa de Fabrício, né? Também conhecida como tonsila cloacal, tá? Ela fica localizada na região da cloaca, formada pelo divertículo dorsal do proctodeu cloacal. Então, na embriogênese lá, na embriologia, vocês vão saber o que é proctodeu, né? Ela é cheia de folículos linfóides. Em vez de falar nódulos, porque nódulos é uma estrutura de órgão secundário, né? Nódulo a gente usa para linfócitos imunocompetentes, para linfócitos T e B treinados. Aqui na bursa a gente usa folículos, né? Que são estruturas ovais, né? Semelhantes aos nódulos dos mamíferos. Tá? É um crescimento conhecido como rápido crescimento corporal e evolui também. A bursa também evolui, igual o timo. Tá? Só que a bursa treina linfócitos B. Tá? A ave tem timo e bursa. Tá? O mamífero tem timo e medula. A ave tem medula, bursa e timo. Tá? Então, é responsável pela produção de precursores das células B e sua completa inibição causa ausência de anticorpos, ó, imunoglobulinas, e consequente produção de anticorpos, entendeu? Após a evolução, sugere-se que a diferenciação do linfócito volte para a medula. Então, assim, é como se fosse um órgão transitório para treinar bastante linfócitos B, numa fase onde o animal expõe bastante aos antígenos, e depois
a medula óssea toma conta, como acontece nos mamíferos. A medula óssea toma conta da produção dos linfócitos B, porque o linfócito B está sempre produzindo, tá? Então, a bursa faz a função do timo para os linfócitos B por uma boa parte do tempo das aves. Com o tempo, ela evolui e migra para a medula. O timo, ele evolui, mas não migra o treinamento dos linfócitos T para a medula óssea, tá? Olha aqui uma histologia de uma bursa de Fabry. Lembra que eu falei que é um tecido basófilo? Tá? Isso daqui são folículos, ó. Tá? Lóbulos ou folículos. A gente não fala nódulo, tá? Nódulo é nome para estrutura secundária. Isso aqui é um órgão primário. Ele vai só produzir células imunocompletentes. Aqui não está acontecendo resposta imune. O que podem ver aqui, ó, existe uma área mais escura, que é o córtex, e existe uma área mais clara. É como se aqui tivesse os linfócitos B simplórios e imunoincompetentes em treinamento, e aqui no centro os treinados já. O que é isso? Isso aqui é como se fosse uma vilosidade, tá? Recoberto lá na cloaca. A cloaca é uma região final do intestino, né, das aves, tá? E intestino e do sistema digestório e do reprodutor, né? E a cloaca é bem nessa região aí, final, né, do digestório com reprodutor. E aqui, ó, você vai ter o epitélio cilíndrico com microvírus do intestino, ó, tá? E abaixo o tecido linfóide, ó. Isso aqui é tecido linfóide. Tem um pouco de tecido linfóide frouxo aqui, mas veja os folículos, ó. Os linfócitos se agrupam, tá? Eles gostam de ficar junto por causa das citocinas que são produzidas aqui por essas células dendríticas e células reticulares que ficam aqui em volta, produzindo citocinas para eles ficarem agrupados em nódulos, ó. Mas é recoberto por um tecido de cloaca, de intestino, tá? Por isso que dá para saber que isso é uma tonsila cloacal, os folículos e o tipo de epitélio aqui. Nós temos uma lâmina de bursa lá na aula. Se der certo, eu mostro para vocês a lâmina de bursa de Fabrícios. Então, esse é um órgão primário produzindo linfócitos B. Veja como é um órgão linfóide, ó. Muito linfócito. Tá? Você nem precisa ver que é bolinha para saber que é basófilo. Ó. Cheio de bolinhas aqui. Ó. Tem macrófago aqui também, porque durante o treinamento morre muita célula. Muita célula descartada, e o macrófago está lá fagocitando. E aqui tem músculo aqui, ó. Tecido muscular do peristaltismo da cloaca, tá? Olha aqui, ó. A cloaca e a bursa aqui em paralelo. A bursa tá aqui, a cloaca tá aqui, ó. Tá? Ao final aí dessa tonsila aqui, tá? O intestino passando aqui, a cloaca passando aqui, tá? Então aqui é o tecido intestinal, ó. Tem até célula caliciforme aqui, tá? E músculo, tá? Veja como é um órgão basófilo. Então o timo, que a gente tem em lâmina. O timo, como a bursa, é um órgão bem branquinho a fresco. Porque linfócito é uma célula, é um leucócito, lembra? Leucócito. Leucócito é branco. Então, o timo, os órgãos linfóides, eles são brancos. Por isso que quando olha a amígdala inflamada, está tudo branco. Porque as células, os leucócitos estão se multiplicando ali. Além de neutrófilo que chega para a região, né, as células brancas estão lá naquela região. Fica vermelha de sangue e pontinhos brancos de células do sistema imune multiplicando lá, agregando. Então, o timo, né, ele tem lóbulos, ó, dá até para ver aqui, ó, uma subdivisão aqui, outra aqui, outra aqui. Então, num corte, ó, você vai ver lóbulos. Não é nódulo, tá? Não confunda com nódulo. Nódulo é para órgão secundário. Nódulo tem linfócitos T e B. Aqui é lóbulo. Aqui só tem linfócitos T e seus precursores. Vejam o córtex e a medular desse órgão timo. Vejam que existe uma aqui não dá para ver a cápsula, depois eu vou mostrar. Mas a cápsula, ó, emite septos para dentro. Tá vendo? Esses entrances aqui, ó,
é onde a cápsula entra para dar um reforço. E aqui é a medula. Medula, medula. Então aqui, essa área basófila é cheia de linfócitos T em treinamento. E aqui é linfócitos T de timo já prontos para ir para a corrente sanguínea. Aqui tem vasos sanguíneos mais porosos que eles podem entrar e sair. Principalmente sair, né, para a corrente sanguínea. Aqui os vasos sanguíneos têm uma barreira. Vocês vão ver. Olha um corte histológico. Aqui está a cápsula, tecido adiposo, vasos sanguíneos, e aqui está o córtex desse timo, e aqui está a medular desse timo, tá? Nesse córtex tem timócitos, que são os precursores e se multiplicando, tem células reticulares cuidando delas, tem células reticulares fazendo a barreira hemato-tímica, tá? Tem células reticulares secretando hormônios aqui, tem vaso sanguíneo e tem um monte de timócitos sendo treinado. O que é treinar? Expor ao antígeno e ver se ele reage ou não reage. Expor a autoantígeno, principalmente, se ele reagir a um autoantígeno, alguns peptídeos-chave, ele é induzido à morte, ó. Tipo assim, ó, te dou esse chocolate. Se você comer esse chocolate, não aceite chocolate, você vai morrer. Então, assim, é um treinamento. Olha, isso aqui é uma molécula que nos pertence, é aliado. Se o seu anticorpo que você produz reconhece isso, você vai ser eliminado, entendeu? Então, você é um perigo para o organismo. Então, o que é? Os linfócitos não aprendem genética, quando eles multiplicam, eles embaralham o gene da imunoglobulina. Não é recombinação BDJ que a gente fala. Recombinação homóloga. Tá? Não é todo mundo que aprende isso em genética no ensino médio. Mas existe recombinação na célula germinativa. Lembra do crossing over? Não sei se vocês já ouviram falar. Como que a gente é tão diverso? Quando chega lá na produção dos gametas, quando chega na meiose, tem um momento lá que a gente troca uns pedacinhos, tá, de cromossomo. Tá? Esses trocas de pedacinho é que embaralha os genes de pai, vô, vó, e a gente nasce com feições e genéticas dos ancestrais embaralhado. O anticorpo também é embaralhado. Para você ter diversidade que nem naquelas propriedades da função imune, para ter diversidade, você precisa ter ao acaso, você tem que ter random, você tem que ter embaralhamento ao acaso, tá? E o gene da imunoglobulina, ele é embaralhado ao acaso na divisão mitótica, tá? Tem uma recombinação homóloga lá do gene, e aí você produz anticorpos diferentes a cada divisão. E aí ele precisa ser testado, se aquele anticorpo não está reconhecendo uma molécula da matriz celular, se reconhece uma proteína importante da membrana, vai matar aquela célula, tá? E é nessa recombinação que dá os defeitos aí, que muita célula é eliminada. 90% dos linfócitos são eliminados, 10% passa para frente, tá? Tem livro que fala que é mais do que 90% eliminado, tá? Então, a diversidade vem dessa recombinação. Aí você pode falar assim, mas professor, linfócito T tem anticorpo? Tem, só que fica na superfície da célula. Tá? A imunoglobulina que o linfócito T produz fica na superfície da célula, tá? Junto com a molécula MHC. A do linfócito B, ela é solúvel, ele secreta, tá? Não fica incorporado à superfície da célula. Ele secreta, essa é a diferença, tá? O linfócito T também produz imunoglobulina, só que fica na superfície, tá? Então aqui você tem o que a gente chama de lóbulo, tá? Isso é um lóbulo. Aqui é outro, o lóbulo do timo tem córtex e medula, tá? O que tem na medula? Linfócitos T maduro, células reticulares, vasos sanguíneos, mas as células reticulares aqui se agregam e formam um corpúsculo de Hassall, que eu vou mostrar. Então, na região cortical, ó, possui timócitos, são linfócitos T imaturos, em diferentes estágios de diferenciação, de treinamento, circundados por prolongamentos de células reticulares epiteliais, ó, citoretículo. Essas células aqui vêm do endoderma, tá?
tá? Do ectoderma lá. Se a gente voltar aqui, ó. Ó. Endoderma, tá vendo aqui? Células reticulares derivadas do endoderma. Então, muito difícil ver essas células aqui. Às vezes dá para ver, tá? Então, o citoretículo está aqui na região cortical. Na região medular também tem o citoretículo. Também tem células epiteliais, tá? Mas tem os timócitos já diferenciados, já tem treinado. E possui o corpúsculo de Hassall, tá? Que é o resquício da inatividade de células reticulares. Como tem pouco linfócito para cuidar ali na medular, elas vão se agregando e formando umas estruturas concêntricas. Então, esse é um resumo do timo. Ó. 2 lóbulos, direito e esquerdo. Cada lobo, aqui é um lobo. Cada lóbulo tem vários lóbulos que compartilham a medula, tá? E vai ter, ó, vou pegar um zoom dessa área aqui, ó. A cápsula está aqui. Ela emite septos, ó, de conjuntivo. O vaso sanguíneo entra pela cápsula, tá? A artéria em vermelhinho. Caminha aqui no meio da medular, do córtex, ó. Ele entrou aqui e vai no meio do córtex. Depois ele vai para a medula, tá? Então, aqui é um detalhe do córtex e da medula, tá? Vejam que tem as células reticuloepiteliais aqui, ó. Reticulum epithelial cells, dando suporte para a cápsula e ao redor dos vasos, ó. Pode ver que ao redor do vaso aqui, todo o vaso tem célula reticuloepitelial. Essa é a barreira hematotínica. Nada do que sai do vaso sanguíneo entra em contato com os timócitos aqui, ó. Tem uma região aqui, nessa região aqui, ó, entre o córtex e a medula, olha essas células, essas duas células. Elas saem da veia, não é da arteríola, é da veia, tá? Elas saem para dentro do, do timo aqui, ó. Elas entram no timo para esses daqui são os precursores sendo treinados. E na região medular, ó, eles vão poder entrar nas artérias e nas vênulas para poder ir para a corrente sanguínea, tá? Depois de treinado aqui, ó, eles vão para a corrente sanguínea. Aqui já não tem problema, eles já sabem reconhecer o que é próprio do não próprio, tá? Então, tem um local no vaso sanguíneo que ele entra para o timo, vai ser treinado, e tem um local do vaso sanguíneo que ele sai. Quando ele está treinado, ele sai para a corrente sanguínea. Então, existe a blood barreira timos, ó. Nessa transição aqui, ó, córtex e medula, tá? E ele rompe, ele sai, entra e sai nessa região, entre córtex e medula, tá? Os vasos nessa região. Então, esse córtex, ó, é todo organizado por essas células reticuloepiteliais aqui, ó, em vermelhinho. Na medular também tem delas, mas elas têm menos prolongamentos, porque essas células precisam de menos suporte, essas células estão livres, elas vão embora. E essas células rosas aqui são macrófagos, eles fagocitam todos os timócitos que morrem, tá? Os que não passaram na seleção, os mais fraquinhos, tá? Claro que se a gente pegar uma revisão da Nature, Immunology, ou estudos mais complexos de timo, né, biologia molecular de timo, você vai ter, né, um detalhamento nesses estágios de treinamento, ó. Estágio DN1, DN2, DN3, DP1, né, SP, ó, DP, CP. O que é isso? Ó? Isso daqui, ó, é o estágio de desenvolvimento, ó, duplo negativo 1. Ó. Essa célula não tem nem CD4 nem CD8 na superfície. O que é CD4 e CD8? São marcadores de superfície, são moléculas, tá? Reconhecedoras lá de antígenos do complexo ômega 6. Vocês vão aprender isso na imunologia. Então, aqui, ó, o precursor do linfócito T. Ele entra nessa zona aqui, ó, região, ó, córtico, nessa junção córtico-medular, essa região de transição, porque tem as citocinas. Aqui tem um gradiente de citocinas, ó. Região subcapsular, região 3, região 2. Existe um gradiente de citocinas produzido pelas células reticuloepiteliais aqui. Diferentes citocinas. E na medular tem outro tipo de citocina. Essa célula DN1 é atraída por essas citocinas aqui, ó. E ela vai passando. Ela vai migrando aqui no meio
esse monte de célula, vai conversando com essas células azuisinhas aqui, ó, que são as células reticuloepiteliais. Ó o macrófago. O macrófago fica só de olho. Quem foi descartado, ele fagocita. Tá? Quem for descartado, ele fagocita. Tá? Existem alguns fibroblastos aí também. Tá? Aqui é a cápsula, emite septo. Aqui tem trabéculas, né? E o timócito em desenvolvimento, ó, timócito. Esse timócito, ele passa pelo estágio duplo negativo 1, depois ele vai para o duplo negativo 2, um estágio um pouco mais avançado, tá? Sofrendo algumas diferenciações, e eles vão se multiplicando nessas fases aqui, tá? Aqui duplo negativo 3, tem aqui a explicação em inglês, ó. Começa a ter, ó, o receptor TCR, ó, T-cell receptor, que seria nada mais do que o nosso anticorpo, tá? Ó, nessa região aqui, ó, 2, ó, muita multiplicação, ó, expansão clonal. O que é expansão clonal? Fazer células iguais a você, fazer clones. E aí ela perde as características de B e de natural killer, ó. Nessa fase ela perde o potencial de ser natural killer. As citocinas dali fazem ela se dividir e adquirir, ela começa a abrir o livro em outra região. Essa linhagem T aqui, ó, comprometida em ser T, começa a produzir o receptor de célula T, ó. E aí ela começa a ser chamada de DN3, ó. Tá aqui em cima, tá? E na região de transição do DN para duplo positivo, aí ela começa a expressar o duplo positivo. Ela começa a ter CD4, CD8 na superfície, tá? Ela é um pré aqui, ó, nessa fase aqui. Ela já é uma célula T, já não pode mais ser B. E aí ela vai ser duplo positivo. Aí ela vai sofrer mais alguns treinamentos, tá? E vai ter que escolher, ou eu vou ser CD4 ou eu vou ser CD8. Tá? Eu vou ser um linfócito T helper ou vou ser um citotóxico, tá? Um ativo ou um auxiliar. É quando ela decide ser simples positivo. Eu vou ter que ser um dos dois, entendeu? Você é de grandes ou de pequenos na veterinária? Você é um veterinário de grandes ou de pequenos? Aqui eu posso, até o terceiro ano você é um veterinário de tudo. Até o quarto ano, acho. Até o quinto ano. Até o quinto ano eu sou veterinário geral. Aí quando chega no quinto ano eu vou ter que escolher se você é de grandes ou de pequenos, na residência, grandes ou pequenos. É isso. Eu vou ser um auxiliar ou vou ser mais ativo, vou ser o citotóxico, né? Então é isso. Tá? Nessa região corte medular pode ter linfócitos B que vieram pela corrente sanguínea. Pode ter aqui, ó, alguns linfócitos B, esse precursor que deu origem aqui, né? Que vieram da medula, tá? E aqui os vasos sanguíneos é que trazem essas células e eles vão caminhando aqui. Aqui, ó, o vaso sanguíneo está pronto para receber esse simples positivo, esses B, eles voltam para a corrente sanguínea, tá? Esses B aqui, NK, podem voltar para a corrente sanguínea. Então, aqui existe um gradiente de citocinas. Então, é bem complexo esse treinamento. E o que essas células azulzinhas estão fazendo? As células reticuloepiteliais. Elas estão produzindo citocinas, dando suporte nutricional, suporte físico, né, estrutural para essas células e também apresentando para elas antígenos, tá? Do próprio corpo, para testá-las. Se elas não reconhecerem nada do corpo, elas vão passando para os estágios da frente. Se ela reconhecer alguma coisa errada nessa recombinação, nessa multiplicação, nessa fase aqui, se ela reconhecer alguma coisa do corpo, ela é induzida à apoptose. Essas células produzem hormônios, citocinas, que mandam ela morrer. E os macrófagos estão ali para fagocitar. Então, essa circulação química, ó, o vaso sanguíneo entra pela cápsula, passa pela junção córtico-medular aqui, ó, nessa região aqui, a córtico-medular. Olha aqui, ó, a barreira hematotímica aqui, ó, essas células reticuloepiteliais. É nessa região que eles podem entrar e sair, tá? Aqui, quando ele entrou, ele já está com uma barreira, tá? O sangue entra, passa pelo córtex e vai pela medula. E aqui só tem vaso linfático eferente, drenando o excesso de líquido só, tá?
O vaso linfático não entra aqui, passa para filtrar a linfa, ele só tira o excesso de líquido. Tá? Então, existem veias aqui, ó, vênulas de endotélio alto. Tá vendo esse núcleo? Isso aqui é endotélio, não é um núcleo de uma célula pavimentosa, né? Como vocês estão acostumados a ver. O capilar tem sempre uma célula alongada, né? Aqui no timo, ó, no linfonodo, no baço, vai ter esses vasos com endotélio alto. Isso ajuda os linfócitos a reconhecer a superfície e migrar por entre eles. Ó. Aqui está migrando, tá? Saindo do timo e indo para a veia. Tá? Eles deixam. Quando eles estão prontos, eles atravessam e vão para a corrente sanguínea. Ó, aqui é córtex e aqui é medula. Tá? Timócitos, em diferentes fases, D1, D3, né, D2, DP, pré-DP, duplo positivo, e aqui estão os simples positivos. Aqui estão os linfócitos T, helper ou citotóxico. E tem esse corpúsculo de Hassall, que é o que ajuda a identificar o timo. Tá? Olha aqui, ó, corpúsculo de Hassall. As células ficam em arranjos concêntricos. Que células? Essas são células reticuloepiteliais que perderam a função. Não tem uma função definida para essa estrutura. Mas o pesquisador que descobriu o Hassall, ele chamou de corpúsculo tímico ou corpúsculo de Hassall. O que, que é isso? Uma agregação de células reticuloepiteliais em vários estágios de queratinização. Ó. Uma célula endodérmica que produz queratina, tá? Uma retícula epitelial. Por isso que chama retícula epitelial. Ela forma um citoretículo lá ao redor dos vasos e ela começa a organizar estruturas concêntricas e secretam queratina e começam a morrer. Tá? Isso é muito mais, tem muito mais corpúsculo de Hassall no timo velho, tá? No timo em atrofia, porque tem menos células para cuidar e vai sobrando células reticular epitelial e elas formam esses arranjos concêntricos aí, função desconhecida. Ó, corpúsculo de Hassall na medular do timo. Gravem isso, corpúsculo de Hassall pertence à medular do timo, a zona medular do timo. Não confundam, hein? Linfonodo com timo, porque linfonodo, eu vou mostrar mais para frente, também tem medular e córtex. Olha aqui, ó. Um timo fetal. Um córtex bem desenvolvido e a medular bem desenvolvida. Os nódulos aí, né? Os lóbulos. Um timo mais velho. Olha só o que sobrou do córtex. Olha a medula. E olha o tecido adiposo. E a cápsula, ó. É bem menor o timo de um animal idoso. Tá? Então, isso que a gente chama de atrofia, involução. Tá bom? Então, eu vou encerrar a aula aqui para a gravação e vou